Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre criação de esquemas no banco de dados Postgres, né? O que são criação de esquemas, pessoal? Criação de esquemas, elas vão ser úteis, né, em vários momentos para a gente vai entender então como que funciona esse processo e como que nós podemos otimizar e às vezes isso vai ajudar a gente em alguns momentos, né, que foi uma forma da gente utilizar melhor, né, um banco de dados. Vamos passar por esses detalhes, explicando para vocês como fazer para criar, como fazer para utilizar isso, né, da melhor maneira possível e como que nós vamos tratar isso, né, de forma bem elegante ali, bem interessante, para que nós possamos cada vez mais saber como utilizar um banco de dados da melhor maneira possível. Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, sem perder muito tempo, nós vamos então começar falando sobre os esquemas no, no Postgres, né? No PostgreSQL. Então, existem esquemas em outros bancos de dados, até existem, mas só nos principais, tá? Então, inclusive no MySQL, que é um banco de dados bastante utilizado e bastante, né, ele é bastante utilizado, principalmente no meio web, ele não tem essa possibilidade. Lá os esquemas são tratados como bases de dados mesmo, somente como base de dados, né? Aqui a gente vai ver que tem diferença. Então, na verdade, o que nós vamos ver? Então, o que são os esquemas, né? Os esquemas, então, eles podem ser considerados uma subdivisão, né, de uma base de dados. Eu posso criar uma base de dados, né? E aí dentro dela eu ter subdivisões que vão se comportar como uma outra base de dados. Elas estão presentes em grandes sistemas de gerenciadores, como a gente já falou, né, com o Oracle, o SQL Server, o Postgres, né, que são bancos robustos e que utilizam esquemas para a organização de conteúdos ali. Então, com ele você pode criar uma única base de dados, por exemplo, e com ela criar essas subdivisões que vão se comportar como uma outra base de dados, como já comentei, e isso vai permitir uma maior flexibilidade, né, na hora de utilizar esses bancos, porque através de uma única conexão nós podemos ter acesso a várias bases de dados, digamos assim, né? a vários como o esquema se comporta como uma base de dados. Então, numa única conexão, eu posso ter acesso, inclusive, como se fosse a várias bases de dados. Isso já foi útil para mim em alguns momentos. Né? Quando uma vez, né, eu fui fazer um teste em um servidor e nesse servidor ele aceitava criar para testes, né, gratuito lá, apenas uma base de dados no Postgres e uma base de dados no MySQL. Como eu utilizava o Postgres, então eu usei criar uma base de dados no Postgres. Só que eu queria fazer testes diferentes, como se, né, criando outras bases de dados para fazer meus testes das minhas aplicações web. Aí, que eu fazia então? Eu criava eu criava esquemas, né? Então, dentro do esquema, que funciona como uma base de dados, poderia ter então como se fosse várias bases de dados ali para testar algumas coisas que eu queria fazer. Então isso é útil, né? Maior flexibilidade e uma conexão só para poder acessar. Então como criar um esquema? Bem simples, né? Assim como criar uma base de dados ou criar uma tabela lá, né? Ou criar qualquer coisa no banco. Nós, através dos comandos DDL, nós vamos usar um create esquema. Né? Create esquema, nome do nosso esquema. Né? Bem simples. Já já nós vamos criar na prática lá para vocês verem. Então, e para a gente utilizar? Para utilizar, né, para criar uma tabela dentro de um esquema, por exemplo, né, nós vamos sempre utilizar, colocar o nome, né, tem que dizer para ele, eu tenho que dizer para o banco de dados em qual esquema está a tabela que eu estou querendo criar, né, onde eu estou criando essa tabela, onde eu estou utilizando essa tabela que já existe. Por exemplo, aí nesse exemplo que eu dei aí, para criar uma tabela chamada empresa, no, dentro, é, eu criei vamos supor que a gente criou uma base de dados única e lá eu tenho um esquema chamado empresa. Eu quero criar uma tabela chamada funcionário dentro da tabela empresa, dentro do esquema empresa, né?
Aqui como é que eu faço? Eu coloco create table, né? Create table, e eu vou colocar aqui, ó, empresa, né? Tem que colocar o esquema, ponto, o nome da tabela que eu estou querendo criar, e aí sim vem a criação normal de uma tabela, como nós vimos nas aulas anteriores, aí nos vídeos anteriores. Caso não seja definido o esquema, né, o PostGIS ele cria por padrão no esquema public. Quando a gente cria um esquema lá, quando a gente cria uma base de dados no PostGIS, ele cria para a gente um esquema público, esquema public. Esse esquema é o esquema padrão dele, né? Se a gente não definir nada, não criar outros esquemas, não excluir o esquema public, ele vai continuar usando esse como padrão. Então, para que ele não faça isso, né, aí nós temos que definir, então, colocando o nome do esquema antes do nome das tabelas quando eu quero usar. Seja para criar, seja para consultar, tá? Eu tenho que informar, então, o esquema e o nome da tabela. Okay? Para excluir um esquema, é um drop esquema, coloco o nome do esquema, né, que eu quero excluir. Se ele não tiver tabela. Se ele tiver tabelas, eu tenho que colocar um cascade na frente, né? A gente já falou sobre o cascade algumas vezes também em vídeos anteriores, né? O cascade, então, ele é o que? Em cascata. Então, quando eu quero excluir um esquema que tenha tabela dentro, tem que colocar o cascade porque aí ele exclui também todas as tabelas que estão dentro do esquema. Então, deve ser usado com bastante cuidado esse comando aí, ok? Então, vamos ver então na prática, né? Resumindo, é bem simples, é por aí. Então, vamos acessar aqui o nosso PGAdmin, né? PGAdmin 4. Ele não está aparecendo aí para vocês, vai aparecer agora, beleza. Então tá aí, né, PGAdmin. Eu vou acessar o PGAdmin, ele já pediu aqui a minha senha, vou colocar aqui. Beleza, coloquei a senha. Então ele apareceu aqui algumas coisas, né? Algumas bases de dados que eu tenho, algumas bases de dados de teste, por exemplo, né? Eu vou criar então uma base de dados aqui, né? Criar uma outra base de dados para que a gente possa trabalhar na sala de hoje. Então vamos vir aqui em Create Database. Como a gente já vai falar sobre esquema, né? Sobre esquema, nós podemos colocar aqui, né? Posso definir que o proprietário geralmente é o PostGIS, que é o nosso proprietário. O nosso proprietário administrador. Se tiver outros usuários aqui, eu posso também utilizar como dono dessa base de dados. Vamos colocar aqui então uma base de dados geral, por exemplo, né? Eu vou colocar assim, tá? Esse nome, para que a gente possa utilizar. E aí, beleza. Se eu quiser definir algumas outras coisas, como a gente já falou, o encoding, né? Colocar aqui se ele tem algum template que ele vai se basear, o nome do table space, né, o collation, que tem a ver também com a codificação de caracteres. Se eu deixar apenas o TF8 já está bom, mas se eu quiser definir ainda mais específico, eu posso colocar português Brasil 1252, né? E aqui também posso colocar português Brasil 1252, que isso aqui vai fazer com que ele aceite caracteres em português do Brasil ali, né? Ele vai considerar a nossa língua que nós trabalhamos, né? Nossa língua de onde a gente vive aqui. Então aqui nós temos alguns parâmetros que a gente pode colocar, né, parâmetros avançados. Eu posso colocar uma restrição de esquema, né, que vai requerer que os nódulos do esquema no browser sejam atualizados antes, né, de serem mostrados, mas que não tem, a gente não vai trabalhar com isso agora. E aqui tem o SQL que vai ser gerado para criar a nossa base de dados. Se você quiser dar uma olhada, então isso que nós acabamos de fazer aqui, ele vai executar esse comando SQL no banco. Create database geral, né? With owner, nosso proprietário é o PostGIS, encode em UTF-8, aqueles coletes que nós definimos lá, né? O colete e o ctype que nós definimos. E a conexão limite a -1 significa que é conexões ilimitadas. Então vamos salvar. Ó. Beleza, ele acabou de criar aqui nossa base de dados. Eu vou abrir aqui, vocês podem notar que nos esquemas, nós temos o esquema public, que é o único que a gente criou. Quando a gente cria, ele cria por padrão o esquema public, certo? Então aqui ele fez esse processo de criar esse esquema. Se nós criarmos qualquer coisa que nós vamos criar aqui, ele vai criar dentro desse público aqui, né?
Mas nós não queremos fazer isso, nós queremos criar nossos próprios esquemas e fazer alguns testes aí, né? Ver como que funciona. Então vamos fazer esse esquema aqui. Para criar um esquema, nós podemos mandar criar por aqui, se a gente quiser, né? Pode mandar um create esquema, né? Eu não vou fazer por aqui, quem preferir fazer por aí pode fazer, mas eu vou fazer por aqui por dentro mesmo, né? Colocando aqui no nosso Tools, vir aqui o Query Tool, né? Ou então clicar com o botão direito em cima de esquemas e vir aqui em Query Tool. Aí ele vai abrir, notem que ele abriu aqui, ó, ele está em geral barra Postgres, arroba Postgres 13, né? Significa o quê? Que ele está executando esses comandos na base de dados geral, né? Então eu vou criar aqui um esquema, create esquema. Nós vamos trabalhar com esquema, né? Vamos colocar aqui clínica, por exemplo. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, vou tentar colocar na descrição do vídeo e também colocar lá no Ava, né, para vocês pegarem lá essa base de dados. Depois nós vamos ver lá, tá? Então, create esquema clínica, beleza. Como eu só tenho isso, eu posso mandar executar sem selecionar, né? Então eu vou vir aqui e executar. Beleza, ele acabou de criar para mim um esquema chamado clínica. Olha só, ele não apareceu aqui ainda. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um refresh, né, uma atualizada aqui, beleza, apareceu aqui meu esquema clínica com toda aquela estrutura dentro dele, né, com os views, tabelas. Notem que ele cria pra gente, né, dentro do esquema clínica, toda a estrutura do esquema público que a gente tinha aqui, né, anteriormente. Se eu quiser excluir aqui, dar um drop nesse public, eu posso? Posso. Então, a partir de agora, eu não tenho mais o esquema public, certo? Então, tenho que usar agora os esquemas que eu criar. Pode ser clínica, pode ser ter um outro esquema para uma empresa, pode ter, né, várias coisas. Como a gente não tem limite de tamanho de base de dados, tamanho de tabelas aqui no Postgres, a gente tem essa possibilidade aí, né, de fazer esse processo, de ter uma base de dados só, como essa geral, e criar vários esquemas dentro dela. Okay? Então, eu criei aqui o meu esquema. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês o nossa base de dados. Eu já fiz algumas adaptações para que ele possa ser utilizado aqui no Postgres, né, para vocês. Então vocês vão poder agora, né, vocês vão poder dar uma olhada aí e ver que o código não é muito diferente, né, do código que a gente tinha lá no MySQL, né, no MySQL. Nós temos então aqui, né, teria que criar uma base de dados. Nós criamos a base de dados, nós estamos trabalhando com esquema agora, né? Então, para criar uma tabela, né, vou criar dessa forma. Então, não tem muita diferença. A única coisa que eu mexi foi nas chaves estrangeiras. Em alguns momentos, coloquei serial na chave primária aqui para ele gerar automaticamente, que a gente já comentou na outra aula também. E basicamente é isso, né? As chaves compostas foram colocadas aqui, ó, né? Então, quando eu quero criar depois, eu coloco constraint, o nome da constraint, né? O nome da restrição, e chave primária, primary key, coloco as duas chaves que vão compor a chave primária composta da tabela latente, por exemplo, ok? Então, isso aqui. Agora, funciona dessa forma? Não. Por que não? Porque aqui eu preciso, para que ele funcione, eu preciso dizer agora aqui qual esquema que está. Eu vou copiar esse código e nós vamos fazer então as alterações para que seja possível ele executar isso aqui, ele criar no esquema clínica. Então, ó, vou colar aqui. Cadê? Opa, acabei. Então, Ctrl V aqui, peraí. Beleza, ele colou. Agora, o que a gente precisa fazer? As alterações necessárias para que seja possível para que ele crie, né, essas tabelas todas dentro da base de dados, dentro do esquema clínica, né? Desse jeito aqui ele vai dar erro, quer ver? Deixa eu tentar para vocês verem.
Olha só, já vai falar que deu erro. Não tem um esquema selecionado, né, para criar essa tabela. Ok? Então, pessoal, na próxima videoaula aí, né, para a gente não ficar muito extensa nossas videoaulas, a gente vai ver então como criar, como fazer as alterações para que seja possível eu criar então, para que seja possível eu criar essas tabelas no meu esquema, né? Então vamos parar por aqui e a gente começa na outra videoaula falando então como criar as nossas tabelas, né, na, na nossa, nos nossos esquemas.